Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Melhores Líderes, o podcast da liderança. Eu sou o César Nancy, co-founder e CEO da Pulses. O nosso tema nesse 7º episódio é sobre gestão da performance, gestão do desempenho. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, está aqui o Renato Navas, co-founder e head de People Science. Tudo bem, Rê? Fala pessoal, bom estar aqui de novo. E também a Michele Delecave, co-founder também da Pulses e head da área de Marketing Growth. Tudo bom, Mi? Olá pessoal, tudo ótimo. Vamos lá, então vamos começar o nosso tema de hoje, gestão da performance. Acho que esse é um processo que é unânime, todo mundo odeia, né? Não tem quem goste de gestão da performance. Líderes gastam horas e horas fazendo avaliação de desempenho, o colaborador fica super apreensivo, não sabe o que ele tem que fazer para progredir na carreira, para ter aumento, para ter promoção. E a gente tem uma nova onda também de métodos de gestão do desempenho. Mas é importante aqui falar um pouco do porquê, né? Ou seja, por que essas coisas estão mudando tanto e tão rapidamente. Mas eu queria ouvir um pouco também do Renato e da Michele como líderes, né? Por que vocês odeiam o processo de gestão da performance? Acho que uma das críticas, e por que todo mundo odeia, né, a gestão do desempenho, por isso, né? Porque a gente tem que olhar uma vez ao ano, a performance do ano inteiro, né? E aí ter que... As avaliações de desempenho que eu tinha experiência era por número, então dá uma nota ali, um número para aquele colaborador de 1 a 5, né? Em algumas competências, então... É algo tenso, né? Era algo muito tenso. Eu tive 2 experiências em 2 papéis diferentes, como a Michele também, né? No papel de RH, era muito mais tempo de preparação, então era uma mobilização de todo mundo, tinha líder que era muito resistente, não entregava as avaliações, a gente tinha que ficar o tempo todo em cima, falando faz avaliação, não sei o que, porque a gente tinha que fechar. E o trabalho depois de processar todas aquelas informações, né? Então assim, cara, era muita gente, a empresa nem era tão grande, mesmo assim já dava um trabalho absurdo para compilar os dados, para poder fazer as análises, fazer a devolutiva, depois fazer com que o gestor desse o feedback de devolutiva e aí depois pensasse em plano de desenvolvimento, quando existia ainda o interesse de fazer isso. Então, gente, era um negócio, parecia forçado. Eu acho que um outro ponto é a questão das metas, né? Conflitantes entre áreas. Né? Isso é ótimo. O Rê tem uma história boa, né, Rê? Conta aí. Muito boa. No tempo de consultoria, nós fomos chamados para resolver um conflito que existia entre os gerentes de uma determinada empresa. E aí a discussão era assim, né? Olha, Renato, o negócio tá sério aqui entre os gerentes. Um tá puxando o tapete do outro fortíssimo. Tem sabotagem acontecendo entre áreas. E lá eles tinham um processo de curva forçada. Não só a curva forçada, como existia um hiper, mega, super, ultra bônus. Né? Em alguns casos, podendo chegar até a mais de 10, 12, 15 salários. Então você imagina um grupo de gerentes extremamente competitivo, numa empresa muito competitiva. O que aconteceu? Conflito total de áreas. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque todo o sistema, toda a estrutura que a gente cria dentro da empresa vai gerar uma dinâmica. E aí tem uma outra questão, uma crítica muito forte em relação às ferramentas, porque as ferramentas de avaliação de desempenho tradicionais eram muito focado no RH e pouco no líder, né? Legal até falar um pouquinho de como é que a gente faz as nossas avaliações aqui na Pulses, né? Porque aqui a gente tem alguns módulos que possibilitam acompanhar o colaborador ao longo do tempo. Então tem os pulsos de performance, então eu recebo lá enquanto líder algumas perguntas como você promoveria colaborador X hoje se você pudesse, né? E aí eu vou respondendo essas perguntas ao longo do tempo e quando a gente para discutir a performance, né, eu vou ver aí como é que foi ao longo do tempo essa curva, né? Assim, em alguns momentos eu coloquei que não, outros que sim, mas como é que foi, né, essa tendência ao longo do tempo, e isso me possibilita fazer uma análise mais precisa. E de consistência no tempo também. E de consistência. Né? Muito bom. E aí também tem a questão dos pares, né? Eu acho que é muito importante os pares olhar a performance, os outros líderes de outras áreas também poderem perceber esse colaborador e de alguma forma contribuir para essa análise da performance, né? E tem um último ponto aqui, gente, para a gente andar um pouco mais aqui nos métodos novos, né? Que assim, é um método de uma responsabilidade muito grande. Então, quando você acaba uma avaliação de desempenho, você acaba influenciando a carreira da pessoa dentro daquela empresa. E a crítica aqui é forte também, porque assim, o que é a carreira hoje em dia, né? De fato, a gente está falando de longas carreiras aqui dentro,
Ou será que o processo de avaliação de desempenho ou de desempenho aí como um todo não deveria estar focado mais no desenvolvimento, né? Ou seja, para que essa pessoa se desenvolva de fato e por mais curto que seja o tempo dela aqui na nossa empresa, ela vai aprender, ela vai ter uma baita experiência e ela vai retornar, né? Muitas empresas já estão falando de criar áreas de alumni, ou seja, eu continuo o relacionamento com esse colaborador porque ele vai voltar. De fato, a gente está falando de longas carreiras, né, a ponto de ter uma avaliação de desempenho tão focada na própria carreira, ou essas coisas poderiam ser separadas, inclusive. Que por isso, então, que nós estamos falando de uma reinvenção ou de uma remodelagem da gestão e não necessariamente só da gestão da performance. Para que eu avalio a performance? Com qual intuito? Eu quero dar bônus, eu quero premiar, eu quero mostrar para todo mundo que a minha empresa é sensacional, ou eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem e, consequentemente, eu ter um resultado com isso, né? Então, assim, performance ele é fim, é meio, é causa. Eu acho que tem uma reflexão importante. E aí, quando a gente pensa em carreira, muito dessa nova geração está trazendo reflexões importantes em relação a isso, né, César? Para pensar a jornada. Como é que é a jornada dessas pessoas aqui dentro e quais são todos os fatores que impactam a jornada. Porque se performance, desempenho é consequência e não causa, então tem muita coisa envolvida, além de uma simples avaliação. Muito bom, gente. Vamos entrar aqui então nos pilares da nova gestão da performance. Eu vou trazer alguns aqui, tá? Rê, Michele, e a gente faz um comentário em cima de cada um deles, que acho que vai ser super produtivo. O primeiro deles seria os objetivos dinâmicos e públicos. Ou seja, quando a gente fala de metas, e a gente tem aí os OKRs, né, como Objectives and Key Results, como grande moda. Queria que vocês falassem um pouquinho dos OKRs. Eu sei que nós já exploramos em outros episódios, mas acho que vale a pena aqui. Por que eles são dinâmicos e públicos? Quando a gente fala de objetivos dinâmicos e públicos, nós estamos falando principalmente de uma resposta a toda mudanças, incertezas, volatilidades que o mundo está vivendo. Então nós estamos cada vez mais frágeis, né? Ou seja, o mundo está muito difícil de ser compreendido e muito pouco previsível. E isso faz com que as empresas abandonem aquele método extremamente tradicional de longo prazo, de pensar planejamento estratégico de longo prazo e diminuir o tamanho do seu horizonte justamente para conseguir tomar decisões mais rápidas a respeito do que está acontecendo. Então, se eu não crio um método que me ajude a tomar decisões mais rápidas a respeito do que vai acontecer na empresa, talvez a gente não tenha tempo de fazer mudança. Então, o método de OKR, ele vem como uma resposta a toda essa imprevisibilidade que o mundo está vivendo. Então, por isso que ele é um método excepcional que apoia a gestão da performance. Segundo ponto que eu tenho aqui é conversas contínuas entre líder e liderado, que a gente já apelidou de check-ins, né? O que vocês podem comentar sobre os check-ins e a importância deles para a gestão da performance? O check-in possibilita, inclusive, com que você priorize a priorização entre líder e liderado em relação aos objetivos, né, e prioridades ali para chegar aos resultados esperados, às metas. Então, se for semanal esse check-in, aí são 52 oportunidades para você corrigir a rota, né, para você alcançar aí o objetivo. Então, é um momento de alinhamento que vai favorecer aí a performance do colaborador com foco em resultado. Aqui na Pulses a gente tem, acho que 2 sistemas de reconhecimento e de feedback em massa, 360 graus, que eu acho que são muito relevantes, né? Primeiro, o feedback contínuo de qualquer pessoa pode dar um feedback para outra. Isso é muito relevante, porque o considere é sempre algo do tipo, cara, tem uma nova maneira, tem uma maneira alternativa de fazer que você pode gerar mais impacto, né? Da forma como você fez, gerou esse impacto. Então a gente tem templates, inclusive, que ajudam a dar um bom feedback. E o reconhecimento, né? A gente aqui na Pulses usa um muito específico, que ele tem até recursos escassos, né? Então todo mês, ele é uma campanha, né, que todo mês acontece. Um colaborador pode dar para qualquer outra pessoa um diamante, 3 barras de ouro e 4 moedas, né, de prata. Então a gente tem essa simbologia exatamente para dizer assim, reconheça ações, né, que geraram um grande impacto para a empresa, né, e para o seu trabalho.
E com isso a gente consegue, como o diamante ele tem mais peso, né, do que a barra de ouro, e a barra de ouro por sua vez tem mais peso que as moedas, né, a gente vê muitas trocas sociais, mas também vê aquelas trocas que são de fato por entregas sensacionais que as pessoas fizeram. E muitas vezes elas passam fora do radar. Aí você só descobre um mês depois, quando você, cara, que legal que esse cara fez, a gente nem sabia, né? E esse é um ponto importante do que a gente chama de metadados, quando a gente olha para uma avaliação de um líder sobre alguém. Pode até ser que o líder fez uma avaliação não tão boa de alguém, mas quando você começa a olhar os dados no entorno, fala, olha quantos diamantes esse cara recebeu, olha a quantidade de barras de ouro e de moedas, né? Então ele tem feito muito mais pela equipe do que o que ele tem feito ao olhar do próprio líder. Vamos avançando, mais um pouquinho aqui. É interessante isso, hein? Tem um outro aqui que é o empoderamento, o modelo descentralizado, ou seja, com dados nas mãos do time e da liderança, e não necessariamente os dados nas mãos do RH. Uma descentralização desses dados para as mãos dos líderes. Estamos falando de quê aqui, Renato? Que essa galera, enfim, agora não tem mais comitê de calibração, é tudo na mão do líder. Como é que é isso? O que está por detrás dessa nova gestão da performance é sim empoderar, né? Não dá mais para a gente ter uma empresa ágil, que se transforma, inova e consegue gerar resultados sensacionais num mundo de muita transformação, se ela não tiver pessoas adequadas nos determinados papéis para fazer o seu papel efetivo acontecer. E isso é um papel do líder, por exemplo, né? Então, assim, o líder precisa dessa autonomia para cuidar e para ser responsável pelas suas equipes. Então, se ele já é o grande responsável pelas coisas acontecendo, né, por que não dar para ele esta responsabilidade? E se nós estamos falando de um time, né, ou de uma noção de time, de eficácia de time que interfere na performance, a equipe também tem um papel significativo. Então, ou seja, eu preciso considerar aquilo que vem das pessoas, os feedbacks, os reconhecimentos, né, a proximidade, o trabalho de time, os valores compartilhados naquele grupo. Temos mais um ponto aqui que eu acho que a gente tem exemplos aqui muito legais na Pulses, que é dentro do processo de gestão da performance, termos sempre o espaço para reflexões individuais, coaching e desenvolvimento. Então, acho que esses são pontos muito, muito fortes aqui na Pulses. Michele, conta para o time como é que é um diálogo de desenvolvimento aqui na Pulses. Então tem um processo muito individual dele pensar, né, nele mesmo, enquanto o líder também vai pensar naquele colaborador, né? Então ele também tem algumas perguntas direcionadoras que o líder responde. Então eu enquanto líder vou responder de cada um dos meus colaboradores, também falando de quais foram as principais contribuições desse colaborador, quais foram as dificuldades que eu percebi, né, as competências que ele precisa desenvolver e as competências que ele já tem aí fortalecidas. E depois dessa reflexão individual do colaborador e do líder isoladamente, tem o processo de sentar com o colaborador, e é muito legal, em que a gente vai alinhar juntos, né? Claro que a gente usa a nossa plataforma Pulses, e aí no momento que a gente senta, eu dou o play aqui, né, para discutir, iniciar o diálogo de desenvolvimento, e o colaborador recebe lá uma senha que ele tem que me dar para eu poder acessar ali as reflexões individuais dele, para mostrar assim, não, realmente estamos fazendo isso em conjunto, né? E aí, nós dois começamos a discutir, assim, olha, como é que foi esse período, né? Quais foram as tuas contribuições? Aí o colaborador vai ler ali aquilo que ele refletiu e eu vou mostrar a minha percepção, né? É muito legal de ver essas percepções, esse alinhamento, né, das contribuições. Geralmente bate muita coisa, mas outras não, né? E tu começa a perceber com um olhar diferente e começa a discutir ali. A gente tem essa visão, né, de que a performance ela é contínua e por isso ela deve ser medida continuamente. Ela é 360, né? E não cabe, né, em uma única foto, principalmente que é tirada apenas do ângulo do seu líder, né? Porque ele tem um ângulo específico ali, que sem dúvida é super importante, talvez seja um dos mais importantes, mas ela tem que ser 360 e tem que ser acompanhada por métodos novos e pensamentos novos também. Então, essa é a nossa visão, né, gente, sobre gestão da performance. Tem sido muito legal ver como que o mercado tem reagido. Vamos ver se, de repente, a gente traz os colaboradores aí também para falar um pouco da visão deles, né, sobre essa nova visão, essa nova gestão da performance. Quem sabe no próximo episódio, né? E a gente fica por aqui com esse episódio. Muitíssimo obrigado a você que ouviu a gente até agora, né? Estamos no Spotify com nossa plataforma, com o nosso podcast,
no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast. Cara, onde tem coisa de podcast a gente tá, né? Procura que a gente tá lá, isso aí. E toda semana a gente tem um novo episódio, a gente está chegando no finalzinho dessa primeira temporada. Se você está curtindo, dá um feedback aqui pra gente. Quem sabe a gente faz uma segunda temporada também. A gente se vê então no nosso próximo episódio, né? Um abraço e até lá. Valeu, pessoal!